na semana que vem nós vamos ter vamos dizer, uma palavra um pouquinho mais especial, porque quando a gente estuda tudo que a gente está vendo, é tanta coisa e tanta informação que às vezes precisa dar uma organizada. E nem dá para falar sobre todos os detalhes das 7 trombetas no nosso esquema de pregação, exatamente hoje. Então, na semana que vem, a gente vai retomar para falar sobre a última trombeta e o que vai acontecer especificamente no capítulo 10 e 11, para também dar uma ideia das diversas maneiras de interpretar o Apocalipse, como é que elas veem esses textos especificamente, para a gente poder ter uma conclusão um pouquinho mais objetiva. Mas vamos aí pensar sobre as 7 trombetas. Você está vendo que coisa estranha, né? O pastor Saião, está falando trombeta, apareceu um monte de chifre aí no meio dessa coisa. Que história é essa, né? A gente fala em trombeta, mas trombeta no contexto original hebraico é uma coisa chamada shofar. O shofar, que é uma trombeta natural feita de chifre de carneiro, que sempre é usado desde os tempos bíblicos para as grandes convocações daquilo que a gente chama de Moadim, em hebraico, as épocas específicas em que o povo era convocado. Israel surge num ambiente, num contexto onde o tempo e o espaço são entendidos a partir da natureza, né? Essa relação com a natureza é submetida em relação à relação com Deus, e por isso tudo agora é visto debaixo do que a gente chama da relação com o Criador. Então o tempo e o espaço vão ser vistos assim, e por isso o calendário hebraico é tão importante e tem um valor especial. Mas vamos lá ver o que acontece. As 7 trombetas, elas são discutidas na sequência. Você viu os 7 selos, depois, agora na sequência vem as 7 trombetas, desde Apocalipse 8, na verdade, indo até o capítulo 11, mas vai haver uma espécie de interrupção. Aí você vai ver um artifício literário interessante que aparece dentro do Apocalipse, e o que acontece é que aparecem as 6 trombetas, um intervalo entre a 6ª e a 7ª, e vão aparecer o livrinho, as 2 testemunhas, sobre os quais nós não vamos falar hoje, e finalmente vem a última, que é a chamada a 7ª trombeta, depois de aparecerem aí os 7 selos, né? Vamos lembrar desde o começo o que está acontecendo. Igrejas perseguidas no ambiente do Império Romano, que estão sofrendo, querendo entender o que foi que aconteceu com a promessa da vinda de Cristo, especialmente com a chegada do reino de Deus, já que Cristo ainda não voltou, e já que o Império Romano aumenta a sua perseguição cruel contra a igreja, e aliás até estabeleceu um culto ao imperador, forçando os cristãos ainda a uma situação mais difícil do que já tinham. Então a dúvida surge. Então nós temos lá inicialmente as 7 igrejas da Ásia, como nós mencionamos, igrejas que representam diversos tipos de igreja presentes naquele momento e depois na própria história, inclusive hoje. E aí vem os 7 selos, quando aparecem, né, diversas manifestações de um certo juízo de Deus que vai aparecer nessa sequência. Aí vem as 7 trombetas, teremos 7 personagens, depois 7 taças, 7 juízos e 7 coisas novas que chegam no final do Apocalipse. Vamos tentar entender a relação que existe entre os selos e as trombetas. Os selos, eles focalizam a atenção. Você lembra, né? Abriu-se o selo do livro e depois vem uma sequência. O selo é uma espécie de lacre de um documento antigo que é aberto, então traz uma revelação de várias coisas importantes que devem ser conhecidas. Eles focalizam muito o sofrimento da igreja perseguida. Lembra lá que nós vimos, né, as almas dos que estavam sofrendo debaixo do altar? O foco é muito em cima da realidade da igreja, até fazendo com que eles venham a entender como é que esse cenário de perseguição e sofrimento que está acontecendo está sendo percebido pelo próprio Senhor, que tem o domínio de tudo. As trombetas, elas vão numa direção um pouquinho diferente. Elas vão falar agora do sofrimento do mundo sem Deus. O julgamento chega, ele vai agora direcionar a atenção para esse mundo sem Deus. O que é que Deus está preparando para essa realidade de perversidade e que existe nesse mundo ímpio que, no caso, está relacionado com o Império Romano e que se desdobra pelas facetas desse Império Romano,
que atravessa a história e que chega até a gente, né? Só para a gente ter uma ideia assim, algumas pessoas lendo isso acham, como eu já disse, que tudo que aconteceu só na época de Roma e uma época imediata. Então alguns acham que isso tem a ver com aquela história do momento. Outros tentam jogar esses acontecimentos em várias épocas da história até chegar ao nosso tempo. E outros tentam lançar isso tudo numa tribulação futura que vai acontecer, que geralmente é a posição mais disseminada, entendendo que tanto os selos como as trombetas, inclusive as taças, todas vão acontecer no momento da grande tribulação, que seria a última semana de Daniel. O que a gente pode dizer sobre isso? É que essas coisas, em parte, são realidade naquele tempo e serão também realidade de uma maneira mais intensa e definitiva no Império Romano renascido na ocasião da vinda de Cristo, no desfecho da história apoteótica. O que a gente vai ver? Se você prestar atenção e ler o Apocalipse, você vai ver o sétimo selo. Esse sétimo selo, na verdade, ele abre, né? E o foco é que esse artifício literário que aparece no texto faz com que há uma transição direto para as trombetas, como que se o sétimo selo abrisse as 7 trombetas. Fosse, né, esse espaço aberto para a continuação de uma intensificação do juízo divino que se aproxima. Então, o sétimo selo é uma conclusão única de todos os terríveis juízos dos outros selos e um interlúdio entre eles e o juízo das 7 trombetas que se seguirão. Um sinal solene de que o Senhor está prestes a deixar o santo lugar, que vai ser mencionado, o altar, né? Então aparecem os 7 anjos com 7 trombetas, porque Deus vem para trazer o julgamento que vai acontecer. Vem os 7 anjos com 7 trombetas, depois vai aparecer mais tarde com 7 taças, que são flagelos, né? Julgamento divino, e os 3 ais que aparecem entre a 6ª e a 7ª trombeta, conforme o Apocalipse vai nos apresentar aí. Então, olhando exatamente para o conteúdo do texto, o que nós vemos no livro de Apocalipse, capítulo 8, verso 6. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue, morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dada pelos 3 outros anjos. Vamos dar uma olhada aqui e falar um pouquinho sobre essas 4 trombetas para depois entrar nas 3 posteriores. Você pode observar que todos os elementos que surgem aqui nas primeiras trombetas que são tocadas envolvem o mundo criado por Deus. Observe a primeira trombeta aí, você vê, né, granizo, fogo misturado com sangue, a terra, as árvores e a relva verde. A gente vai ver na sequência o mar, as criaturas e as embarcações que estão aí. Então, a terra, o mar. Depois nós vemos cair do céu, aquela ideia que nós vamos ver em Mateus 24, Lucas capítulo 21, Marcos 13, que os poderes do céu são abalados, e aí cai essa estrela que vai atingir as águas, não agora do mar, mas aquilo que representa a sobrevivência humana, a partir da água potável, que é uma coisa muito valiosa naquele contexto.
E depois nós temos aí o Sol, a Lua e estrelas, agora tudo que envolve de fato os poderes do céu, e apresentando então a realidade da cósmica, da ação do juízo de Deus que vai atingir esse mundo que está aí nesse contexto da época em que o Império Romano domina Israel e o Apocalipse é apresentado. E a sequência fala que o que vem posteriormente é uma situação ainda acentuada, entrando no capítulo 9, que envolve o quinto anjo, depois o sexto, e o sétimo vai ser deslocado lá para frente, só no capítulo 11. E diz o texto que o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saiu do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Esses dias eu ouvi alguém sugerindo que era um tipo de helicóptero novo que foi fabricado, que eram esses gafanhotos, muito pouco provável. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher e os dentes como de leão. Semelhantes, né, àqueles seres que aparecem em Ezequiel e aqui de maneira positiva, mas agora de maneira muito negativa, envolvendo elementos ameaçadores. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles e um anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em hebraico Apolion. Primeiro ai passou, 2 ais ainda virão. O sexto anjo tocou a sua trombeta. Ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compõem o exército era de 200 milhões. Eu vi o seu número, os cavalos e os cavaleiros que vi, minha visão tinha esse aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saem de suas bocas. Por dentro dos cavalos estava na boca e na cauda, e pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeça com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram de seus assassinatos, das suas feitiçarias, de sua imoralidade sexual e dos seus roubos. O que a gente precisa olhar e observar direitinho, tendo um resumo do que vai aparecer aí nas 6 trombetas. Deixa eu voltar aí. Ó. Granizo e fogo, algo como parecido com um grande monte lançado no mar e atinge 1/3 das criaturas marinhas. A grande estrela do céu, 1/3 parte do brilho do sol, luas e estrelas, e aí na quinta, a estrela cai do céu, esse poço de abismo, fumaça e gafanhotos e escorpiões, terrível, e a morte foge do homem, e aí essa grande voz no sexto com esse exército de cavaleiros que chegam a 200 milhões. Para entender o que está acontecendo, primeira coisa valiosa é descobrir tudo que está no cenário do Apocalipse, lembra que a gente mencionou? Tem a ver principalmente com Gênesis e Êxodo. E a pergunta que a gente pode levantar, por que tem a ver com Êxodo? Porque o Êxodo é exatamente o paralelo que nós temos diretamente entre o que aconteceu no passado e o que está acontecendo agora.
No passado, o povo de Deus, a nação de Israel, foi oprimida e dominada por uma grande potência mundial, que era o Egito. Então, se você vai ver a Bíblia, o Egito, a Babilônia, a Síria e agora Roma exercem papéis semelhantes. Tanto é que a Babilônia vai ser chamada de Roma. Então, quando João está escrevendo, todos os elementos que surgem, eles evocam essa realidade que aconteceu lá no Êxodo. Por isso que vai aparecer essa ideia de tabernáculo, da arca, e vários elementos que têm a ver com esse paralelo do livro de Êxodo, e principalmente também por quê? Porque no passado, o povo de Deus exclusivamente era apenas Israel. E agora surge uma coisa diferente, nova, que é o quê? Que são esses gentios que foram incluídos na aliança, que reconheceram o Deus verdadeiro que se revelou a Israel, e agora eles vão formar essa nova comunidade que faz parte de uma realidade chamada povo de Deus. E assim como o povo de Deus foi perseguido por um poder que está definido com opressão e religiosidade falsa e todo tipo de maldade, da mesma maneira o que está acontecendo agora é semelhante. Então, esses paralelos estão nitidamente na mente do autor. Então, nós temos aqui um papiro descoberto de escravos trabalhando no Egito, exatamente fazendo aquilo que a Bíblia diz, que é trabalhando, construindo tijolos, né? E há um outro papiro interessante, onde você vê que os que estão trabalhando têm feições estrangeiras diferentes, não se parecem com egípcios. A gente sabe que povos semitas foram escravos no Egito, apesar de não ter detalhes aí sobre a questão de Israel, por razões que não dá para discutir e conversar agora. Então, esse elemento é semelhante. Observe o que está acontecendo. Você vê essa realidade que aparece nas pragas. Olha lá, granizo, gafanhoto, água em sangue. A ideia que tem paralelo aqui, de certa forma, é com as 10 pragas do Egito que aparecem no livro de Êxodo. É até interessante você ver que a estrela absinto, o que ela cai, o que ela faz? Ela faz com que as águas se tornem amargas. O que Deus faz com Israel lá em Êxodo 15? Ele faz com que as águas amargas se tornem doces. Então, esses elementos de granizo, de poder de Deus demonstrado do céu, a mortandade divina caindo sobre a terra, evoca uma situação semelhante ao que nós vimos. Então, veja lá, árvores e relva verde. O mar e as suas criaturas, fontes de água tornando-se amargas, isso evoca o que acontece lá. Lembre-se que também no Egito acontece aquela mesma situação em que a praga da escuridão, em que não se tem acesso mais à luz, e aqui também os poderes cósmicos do céu são abalados. Isso é interessante, porque no mundo antigo as pessoas pensam diferente da gente, eles não fizeram aulas de física na escola, que nem a gente, eles entendem que os poderes cósmicos têm poder diretamente sobre a Terra, porque eles mudam o comportamento das pessoas, regulam os ciclos do mundo, e que por trás desses poderes estelares estão espíritos e poderes espirituais que atuam diretamente neles. Então havia uma ligação, por isso que você sabe que Júpiter é o nome de um deus e o nome de um planeta. Então, as ligações, a maneira de pensar era muito diferente. Então, quando Deus manda o seu julgamento que atinge os poderes cósmicos, não só ele está dizendo que ele tem poder sobre tudo, e que esse universo no qual as pessoas vivem, que deveriam reconhecer e agradecer a Deus e não transformá-lo numa espécie de palco de sustentação do seu próprio poder opressivo, e Deus interfere e age nesse ambiente, e ao mesmo tempo mostra que esses poderes divinizados que eles têm, não têm qualquer condição de controlar e agir coisa alguma, e até são aí atingidos pelo próprio poder de Deus agindo. 5 meses de tormento, é difícil saber o que significam esses 5 meses, tem algumas ideias, pode ser até mesmo uma situação de tempo que envolvesse a realidade antiga, ou quem sabe, até mesmo futura. Os que vão sofrer um tormento, aqueles que não têm o selo do Deus vivo. É muito interessante isso, porque lembre a besta, lembra a descrição do que vai acontecer
e com o poder do anticristo, envolve a ideia de receber a marca da besta na testa e na mão. Por quê? Porque as pessoas eram marcadas antigamente, como escravo, e tinham um sinal. Então, nesse caso, a ideia é a quem a pessoa pertence. A pessoa que não tem o selo do Deus vivo, porque quem segue a Cristo no Novo Testamento, ele é um servo de Cristo, um escravo de Cristo, espontaneamente dedicado àquele que é Senhor da justiça. Então, tem dois tipos de pessoa. Pessoa que está comprometido com o sistema, que está envolvido com esse ambiente sem Deus e perverso, e que tem, então, essa marca dessa realidade, e aqueles que têm a marca seguramente da parte de Deus. Então, os tormentos que são lançados nesses julgamentos atingem aqueles que não têm o selo do Deus vivo. E esse ambiente de uma batalha intensa que envolve esse exército de 200 milhões que aparecem aí para trazer uma destruição que atinge também 1/3 da própria humanidade. E nós vemos lá, vamos olhar alguns aspectos interessantes que aparecem ali, só para a gente mencionar mais uma vez, para a gente só mencionar aqui aquilo que pode levantar alguma dúvida para a gente. É exatamente a ideia que a gente viu que a águia aparece anunciando os ais que vão surgir. E a águia é uma ave de rapina que invoca a ideia de impureza e invoca um anúncio de algo que está relacionado com morte e sofrimento na sequência. E especialmente na sexta trombeta, que tem elementos mais confusos, a gente pode tentar imaginar o que está acontecendo aqui. Os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Que história é essa de rio Eufrates e que esses anjos estão fazendo lá? Se o rio Eufrates é lugar de condomínio angelical, o que há nessa situação? A ideia de 4, em tantos lugares na Bíblia, envolve a ideia da ação completa de Deus. Lembra? O mundo tem 4 cantos, não literalmente, mas envolve essa ideia de que Deus está agindo. Por que Eufrates? Porque Eufrates é um lugar extremamente importante, por 2 razões. Primeiro, pela geografia. O Eufrates, como um rio grande num lugar seco, juntamente com o rio Tigre, são barreiras naturais que impedem, por exemplo, a vinda de um exército de um lado para o outro. O que significa a palavra hebraico? A palavra que deu origem ao próprio povo. Vem de um verbo chamado avar, que significa passar, atravessar. Quem que é o hebreu antigo? É o que atravessou o rio, que é exatamente aquilo que vai ser o nome dado a Abraão. Então, o Eufrates, que vai ser na batalha seco, para que os exércitos venham, ele é uma referência fundamental do ponto de vista da geografia, e tem mais. O Eufrates é o último ponto norte do grande momento do reino de Israel. 4 vezes, no auge de Israel, no Antigo Testamento, quando chega na fronteira última, a fronteira vai do ribeiro do Egito até o rio Eufrates, que significava o limite máximo da época do reino, do seu apogeu, que era o reino de Davi e o reino de Salomão. Então, essas menções é que marca um elemento que evoca aspectos históricos e geográficos, e que diz que chegou o momento em que essa dimensão do controle da história é liberada por Deus, porque os anjos que estão ali estão preparados para o momento quando vai acontecer um julgamento desses exércitos que vão atingir 1/3 da humanidade. Assim como os gafanhotos, que na verdade são evidentemente ligados a demônios, são evidentemente ligados a demônios. Os gafanhotos que aparecem evidentemente ligados a absolutamente, eles estão ligados com o quê? Que aparecem de tal forma, absolutamente, eles foi ligado a gafanhotos que aparecem de tal forma, absolutamente, eles foi ligado a gafanhotos que aparecem de tal forma, absolutamente, eles foi ligado a gafanhotos que aparecem detalhado que descreve a queda de Satanás. O único texto é Lucas 10, 18, e esse texto que fala da estrela que havia caído, e, portanto, veja que o Apocalipse não se prende a um aspecto cronológico específico, porque Satanás, quando caiu, já faz bastante tempo, e o texto está mencionando aqui que ele é a estrela caída, e
a partir da fumaça que sobe dessa gigantesca fornalha, os gafanhotos vêm sobre a terra e vão causar esse desastre. São referências claramente de aumento de atuação demoníaca nesse mundo sem Deus. Então, esses elementos são importantes para a gente poder prosseguir e conseguir entender o texto mais adequadamente. A ideia das trombetas não só evoca o que nós lemos lá no livro de Êxodo, mas ela também está associada com Apocalipse capítulo 16. Você que quer acompanhar, quer estudar, observe, por exemplo, que vão aparecer pragas. A primeira praga que aparece em Apocalipse 16 é sobre a terra, a segunda é derramada no mar, a terceira sobre os rios e as fontes de água que vão se tornar em sangue. Lembra da história lá do Nilo? Aqui uma coisa semelhante. A quarta praga vai ser sobre o sol, em Apocalipse 16. A quinta, temos a besta cujo reino se torna em trevas, e os homens aí também sofrem grande dor. E na sexta praga sobre o Eufrates, com 3 espíritos imundos que vão se preparar para a famosa batalha do Armagedon, que vai ser descrita lá. E a sétima, aí nós temos, paralelo à sétima trombeta, que eu não estou querendo falar para vocês ainda, onde nós temos aí o final com o triunfo do reino de Deus, o templo celestial se abre, aparece a Arca da Aliança, e da mesma forma vem a grande voz do templo celestial mostrando esse paralelo. Depois desses 6 momentos de manifestação da trombeta, dos quais os 4 primeiros atingem o cosmo, e os outros 2 têm essa direção para uma atuação mais terrível do juízo de Deus, não sobre os elementos, mas sobre as pessoas mesmo. Nós vamos ter algo que chama atenção, que é a sétima trombeta. O que a gente lê lá? O 7º anjo tocou, desculpa que o slide caminhou aqui, na verdade, quando a gente vai ver que João agora tem uma visão da terra. Entre a 6ª e a 7ª trombeta há um parênteses, vai aparecer o anjo, o livrinho, um caniço semelhante a uma vara. O anjo anuncia que não vai ter mais demora. João recebe ordem para profetizar, ele come o livrinho e fala-se em 1260 dias. Tudo isso fica num parêntese que a gente vai ver só na semana que vem. E vai direto para a 7ª trombeta. Então, da mesma forma como há um intervalo, talvez sugerindo que Deus está aguardando na sua misericórdia para dar prosseguimento no seu juízo intenso, do 6º do 7º para o 7º selo há um intervalo, da 6ª para a 7ª trombeta também. E aí, chega na 7ª trombeta, o que vai acontecer? O anjo toca e ouve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que apareceram lá no começo do livro, que envolve a ideia dos 12 ligado a Israel, 12 ligado aos apóstolos, então são gentios e judeus redimidos, em seus tronos, diante de Deus, prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Observe que isso é loucura, porque você está onde? No Império Romano, que domina e escraviza os cristãos, e que tem César como rei, como divino. Se um romano pega um negócio desse, ele vai ficar completamente maluco. Aliás, esses dias saiu uma notícia que está nos sites populares dizendo que o cristianismo foi uma invenção de um romano, que criou uma coisa para poder escravizar as pessoas. Quer dizer, só em site popular para sair um negócio desse, porque do ponto de vista da academia, essa ideia é muito estranha. Não faz o mínimo sentido, até porque o livro do Apocalipse, como a gente pode ver, é extremamente subversivo do ponto de vista do domínio romano daquela época. Dizer essas coisas que tem um outro senhor quando César está reinando, não é a maneira mais fácil de criar escravos. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos, que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus. Olha lá, e ali foi vista o quê? A arca da sua aliança. Olha lá, Êxodo, lembra que Êxodo, desde o capítulo 25 ao 40, é dedicado ao tabernáculo e seus utensílios.
E a arca é o maior símbolo da presença de Deus, o elemento mais sagrado que existe. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. E aí nós vamos ver o que isso significa. Nosso grande mestre aí, né, que já veio dos outros encontros nossos, vai nos dizer o que é importante que a gente não pode esquecer. Qual é o sentido? A gente pode gastar dias estudando e fazendo perguntas sobre detalhes desse texto. Mas o que ele está querendo ensinar para a gente? Primeira coisa que chama atenção, o aviso divino. Por que é que aparecem as trombetas? Por que se toca o chofar aqui por meio do anjo? Porque Deus sempre avisa. Trombeta é aviso de que Deus trará juízo. Lá em Joel capítulo 2, verso 1 diz, toquem a trombeta em Sião. Isso significa uma coisa importante, porque apesar de que o Apocalipse está mostrando que o julgamento de Deus vai sendo intensificado, ele está dizendo, ó, Deus não vai pegar ninguém de surpresa. Ele está dizendo para todo mundo, está avisando, o toque da trombeta, que é uma ideia de alerta, é uma ideia para todo mundo ficar esperto e prestar atenção. Né? Às vezes eu penso que algumas coisas que acontecem na vida de certas pessoas são exatamente trombetinhas do Senhor. Sujeito desligado de Cristo, assim, né, que não está nem aí para nada, ele vai assim brincando até que ele recebe um encontrão, de repente o sujeito dá uma parada, ele fala, opa, peraí, o negócio está ficando feio. Deus, na sua bondade, provê aviso, provê advertência e provê aí condição da pessoa prestar atenção naquilo que vai acontecer. É interessante ver o que o texto diz o tempo todo. Você viu? Né? Hoje, se alguém perguntar o que você foi fazer na IBNU, nós fomos falar sobre um terço de tudo que vai acontecer de julgamento na terra. Você entendeu bem? O que diz o texto em 8:7b? Foi queimado um terço da terra, um terço das árvores e toda a relva verde. Por que toda hora esse negócio de um terço que se repete na maioria das pragas? Porque o texto quer dizer para a gente que o juízo de Deus é ainda parcial. Diante da atrocidade, da maldade, da perversidade do Império Romano, era para Deus descer fogo do céu de imediato. A gente é assim, né? Os apóstolos de Jesus, João estava andando com Jesus lá, passou em frente a uma aldeia samaritana, Senhor, vamos pedir fogo do céu para detonar esses caras? A gente quer resolver a coisa na hora. Né? Por isso que Deus não ouve todas as nossas orações. Imagina quantos vizinhos nossos já tinham ido para a glória, se ele respondesse. Então Deus, né, graças a Deus, não ouve todas. E, diante disso, um outro aspecto que a gente não entende, por que tanta coisa ruim acontece com tantas pessoas e Deus não toma uma atitude imediata? Pela mesma razão que ele não toma com você. Porque Deus é misericordioso. E o seu juízo é parcial, ainda não é final. Diante do que acontecia, era para Deus entrar e arrebentar tudo. Por que é que ele não fez isso ainda com o nosso mundo? Às vezes eu vejo certas coisas tão terríveis, tão terríveis. Ontem eu ainda estava conversando com uma pessoa que está se envolvendo com um ministério que tenta segurar o que está crescendo no mundo, que é tráfico de pessoas. Pessoas que são raptadas, aí são escravizadas, massacradas, usadas especialmente na indústria sexual, e depois elas são assassinadas. Gente que não tem família, que não tem referência, que não tem ponto de apoio nenhum, que é pobre, que vive num ambiente, o pessoal vai lá, rapta e usa e mata, porque ninguém vai se importar. No mundo onde as referências não têm mais valor nenhum, essas pessoas simplesmente desaparecem e ninguém nem observa. Né? E no mundo onde tende-se a concentração de poder perigosamente, dessa maneira babilônica e romana, por que se pressiona tanto contra a família? Porque a família é o grande sustentáculo contra a dominação total. Porque quando os indivíduos forem indivíduos soltos e isolados, eles estarão à mercê da destruição de quem tem o poder de fato. É terrível o processo. Então, nesse sentido, o juízo de Deus não vai até o fim ainda. A graça divina está presente no meio do julgamento do Apocalipse. Tanto esteve naquele contexto, como ainda está presente, e de certa forma, no desfecho final, ainda Deus dá tempo para que as pessoas considerem esse arrependimento e voltem atrás diante disso. Por isso, a questão fundamental
que Apocalipse trabalha com a gente tem a ver com arrependimento. Você observa que o texto vai dizer coisa para a gente que é impressionante. Ó. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, que vai aparecer aí no final do capítulo 9, portanto, relacionado com a sexta trombeta, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual, dos seus roubos. Portanto, observe bem. Quando Deus não pega pesado demais, o que ele faz? Ele dá um tempo para a pessoa dar marcha ré e voltar. O que muita gente faz? Como ainda a coisa não chegou num ponto extremo, a pessoa ainda acha que ele está no controle da situação, ainda acha que ele tem no domínio. Ele ainda dá uma explicação diferente, ainda acha que ele tem o domínio. Então Deus diz, olha, vai devagar. O objetivo das pragas não virem, ou melhor, das trombetas não virem com julgamento definitivo, é dando oportunidade para o pessoal voltar atrás. Qual é a única maneira de viver a vida cristã? Sempre é com arrependimento. O que é arrependimento? É dar marcha ré. É pedir desculpa, é repensar. Se você está preso no seu mundo, onde você não realinha nada e não repensa, você está nessa doença mortal que destrói as pessoas. Eu conheço pessoa inteligente, pessoa com tanto potencial, e essas pessoas não conseguem alinhar a sua vida porque elas simplesmente são marrudas, são torronas, são complicadas. Elas não querem descer do pódio. Elas se acham, elas preferem perder uma situação favorável só para dizer que elas não estão erradas, que não é bem assim. Então, nesse sentido, o arrependimento é a condução da vida. Quando esse negócio não é levado a sério e vai longe na trajetória de uma pessoa, a pessoa vai se comprometendo mais consigo mesmo e com os seus erros. E, consequentemente, ele entra nesse absurdo que a gente pode observar nos dias de hoje. É assustador o que a gente começa a ver na nossa sociedade. Não são só pessoas que questionam o mundo, mas elas estão abertas para destruir tudo que se encontra na frente, sem nenhuma capacidade de reavaliação do que está acontecendo. Portanto, a gente precisa fazer a seguinte consideração. Você, na sua vida pessoal e espiritual, a pergunta que a gente faz, qual foi a última vez que Deus sensibilizou o seu coração? Você sabe que faz mal fazer o que você está fazendo, vir aqui escutar pregação. Isso não ajuda ninguém. Pelo contrário, prejudica. Prejudica as pessoas que não têm nenhuma disposição e interesse em obedecer a Deus. Que vem meramente cumprir um encontro social. Que vem fazer de conta que é cristão, acha legal. A pessoa vai virando bandido e não percebe. Por isso que muita gente religiosa é bandido. A Bíblia fala de religioso bandido o tempo todo. Porque a pessoa não tem nenhum interesse real de envolvimento com Deus, com a sua palavra, com o seu ensino e de conduzir a sua vida a partir dessas referências. E isso causa endurecimento do coração. Qual é o problema desse pessoal? Isso chega num ponto crônico que eles não abrem mão da sua maldade. O que o texto diz? Diz que existe uma realidade espiritual fora da nossa condição de controle e até mesmo de percepção. Há uma ação demoníaca. A Bíblia fala da existência de Satanás, fala de espíritos maus soltos nesse mundo que agem de maneira direta e indireta sobre a vida das pessoas e fala de alguns desses seres da maldade aprisionados, como você pode ver em 2 Pedro, capítulo 2, e também em Judas. A ideia que o texto dá é que Deus, no controle de tudo, quando o seu julgamento se aproxima sobre aqueles que tiveram todas as oportunidades de considerar Deus e a sua obra redentora, Deus libera a ação maior desses poderes das trevas. Por isso, os gafanhotos aqui. Por que Satanás tem o seu limite estabelecido? Porque Deus estabelece, não deixa. E é interessante isso, eu me lembro de uma história, quero uma história meio arrepiante, assim, interessante demais, que eu me lembro de uma pessoa que
creu em Cristo, porque ele foi num ambiente onde o pessoal praticava feitiçaria pesada e o pessoal começou a chamar as entidades lá para, né, fazer tudo aquilo que era pertinente àquele contexto. E num determinado momento o indivíduo falou, olha, esse cara aqui está atrapalhando, se ele ficar aqui o bicho não desce hoje. E aí ele ficou assustado por isso, falou, não, porque a luz dele não é daqui, ele tem que ir embora desse lugar. Aí ele foi expulso de lá e ele foi procurar o evangelho e se converteu. Se os crentes dão mole, até os demônios são obrigados a evangelizar. Olha só que coisa impressionante. É absolutamente incrível como Deus tem o domínio, o controle e em certos momentos ele abre espaço. E aí o quinto anjo toca a trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. Ou seja, preste atenção, existe uma ação espiritual demoníaca neste mundo. Essa ação age contra o povo de Deus. E preste atenção, porque isso é sério. Toda vez em que eu me vi envolvido em qualquer coisa que tem a ver com o crescimento do reino, você começa a ver o bicho mexer e atuar lá. Começa a ver com impedimentos que você não sabe de onde surge. Situações complicadoras. Gente da própria comunidade cristã começa a falar mal um do outro, brigar, se desentender. Começa a ver certas coisas incompreensíveis. Às vezes, até no próprio espírito da gente se sente como se fosse um ambiente nublado, que envolve uma espécie de luta e de batalha espiritual, e que não se resolve isso a não ser com oração e dependência de Deus. Ninguém tem força a partir de si mesmo por essas. Por isso, é importante entender, quando você for tomar uma decisão, quando você for pensar sobre a sua vida, ou seu compromisso com Deus e com a igreja, pense em que medida a sua vida não pode ser prejudicada por uma interferência maligna. O próprio apóstolo Pedro está lá diante de Jesus, aí Jesus fala do plano de Deus da cruz. Não, o senhor não vai para isso não, imagina, não vai acontecer nada disso. Jesus vira para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. O apóstolo Pedro permitiu-se ser motivado por uma ação diabólica. Isso não deve trazer misticismo em nós, mas um cuidado e uma dependência de Deus. Depois fica claro que o grande abalo cósmico é referência fundamental das 7 trombetas. As 4 primeiras trombetas atingem o universo físico. E por que isso é tão valioso e importante? Primeiro, porque nós estamos falando de um pessoal que vive num império romano. Esse império romano que domina todo o universo físico e que considera toda a ordem natural como centro da sua estabilidade. E essa ordem natural que supostamente é sustentada por esses poderes que governam tudo e são divinos, aliados ao poder do imperador. Interessante descobrir que o faraó do Egito, ele é o filho do Deus Sol. Eles estão todos associados a esses poderes enormes. O que o texto vai dizer para a gente? Que aquilo que é referência da estabilidade humana, na sua atitude de rebeldia contra Deus, não vai permanecer firme, porque Deus tem o controle sobre tudo. Deus pode mandar terremotos, Deus pode interferir no processo e as coisas não estão debaixo do nosso controle. Impressionante como alguns acidentes que têm acontecido no mundo, chamados desastres naturais, deveriam fazer as pessoas ficarem espertas e temerem mais a Deus. Por exemplo, o famoso tsunami que atingiu a Indonésia, entre tantas coisas, ele destruiu uma área, um dos maiores centros de prostituição infantil do mundo, que a notícia não diz para ninguém. Aquela área foi arrebentada e aquele ambiente foi duramente atingido. E é impressionante ver uma cantora islâmica aparecer na TV da Indonésia cantando, ó Deus, com certeza o Senhor está chateado e aborrecido conosco. Enquanto muita gente aqui não só observa isso, como entende que isso envolve algum tipo de injustiça indiscriminada da parte de Deus. Deus não tinha o que fazer, foi lá e deixou a coisa acontecer. Essas pessoas não sabem quem Deus é, nem têm temor de Deus. Deus tem o
do poder do universo na sua mão. A nossa vida não é nada, não temos poder nenhum. E é importante observar que esse é um processo no Apocalipse que trabalha a redenção da criação. Porque a vida eterna, na sua dimensão definitiva, não é virar fumacinha e morar num ambiente etéreo. É a redenção do mundo criado e de todo o universo, com a vitória absoluta sobre o mal. Então, nesse sentido, esse abalo antecipa essa grande vitória que a gente cantou agora, pedi para o Gil, para a gente cantar de novo no final, porque aí a coisa fica animada mesmo, do jeito que o Apocalipse gosta. O que acontece? Tudo isso traz para a gente um grande problema. O que acontece no Apocalipse? Apocalipse, a gente vê que vem o julgamento de Deus sendo intensificado. Os selos falam do povo de Deus sendo perseguido, quando chega nas trombetas, vê o juízo de Deus que atinge a ordem cósmica, depois atinge as pessoas. E aí nós temos a famosa discussão que todo mundo quer falar sobre o assunto. Ah, a igreja vai passar pela tribulação, pastor? É pré-tribulacionista? É pró-tribulacionista? É pré, né? Afinal de contas, o senhor acho que é antes ou depois da tribulação? Antes da tribulação, porque o pessoal não cria jeito se não for por meio de uma. Como é que a gente entende isso? A Bíblia vai apresentar a ideia de que o povo de Deus é protegido. Pode ser, alguns acham, que é protegido completamente. Deus leva eles embora e eles não enxergam nada. Eu acho pouco provável que vai acontecer isso. Até porque aqui não está acontecendo isso. E ser protegido por Deus não significa necessariamente sair fora da tribulação, mas estar protegido no meio dela. Até porque, se o autor do Apocalipse, o João, está pensando em Êxodo, como é que está a situação do povo lá no livro de Êxodo? Eles estão sofrendo no Egito até que chega a libertação. Então, o texto de 9:4 diz que eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, quer dizer, quando os gafanhotos, que são demônios, vêm trazer essa destruição, eles não podem atingir a relva nem qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Ou seja, no julgamento divino, quando a ira de Deus cai sobre a terra, seguramente aqueles que não estão reservados para a ira vão ser atingidos. Por qualquer que seja a situação, o julgamento, nesse sentido, não atinge aqueles que de fato pertencem a Deus, conforme o texto do Apocalipse nos diz. Por que isso é tão importante? Para a gente desenvolver temor na nossa alma. Como dizia Pascal, olha, você não acredita em Deus? Beleza, pode ser que ele não exista. Se ele não existir, você está feito. Se ele existir, aí você tem que pensar direito. Porque se eu acredito ou não acredito, ele não existe, não vai fazer diferença. Mas vai que ele existe, o negócio vai ficar feio para o seu lado. Então o raciocínio vai mais ou menos nessa direção. Pessoal, se o sustento desse universo, a criação do universo e a organização dele envolve um ser poderoso que cobra das pessoas como elas viveram, quando o seu julgamento chegar e você nunca se preocupou com isso, certamente a coisa vai ser complicada para o seu lado. Então, a ira não atinge aqueles que são protegidos aqui, o povo de Deus, e, portanto, eles podem até passar pela tribulação sem receberem essa ira. Tribulação que, de certa forma, acontece nesse contexto e que tem o seu aspecto final. A posição mais tradicional do Apocalipse entende que as únicas pessoas que vão sofrer nessa época são apenas os judeus que se converterem e ficarem na época em que a igreja tiver sido arrebatada. É pouco improvável, na minha opinião, isso vai envolver judeus e gentios sofrendo a perseguição daquilo que vai ser o anticristo. E, finalmente, nós vamos ver o anúncio da 7ª trombeta, que vai dar essa frase absolutamente gloriosa, vitoriosa e de confrontação com o poderio romano, que é: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O Roma e Egito têm o seu fim. Não tem jeito. O Egito já teve. Qual é a história? Os exércitos do faraó ficaram no fundo do mar. O poderio de Roma também irá para longe. Aquele poderio que aparece na nossa Roma renascida também não vai permanecer.
e o reino do Senhor será vencedor. Então, que Deus nos abençoe enquanto a gente aguarda a 7ª trombeta. Semana que vem, nós vamos aguardar para ouvir sobre ela e a gente aguarda ela definitiva mais para frente, quando Deus, de fato, resolver intervir de maneira definitiva na história. Deus abençoe o nosso coração. Amém.